Olá, pessoal! Os exercícios 11 e 12 desta lista, que é a lista 5 de vetores e geometria analítica, trabalham a questão questão geométrica de esboço, né? Nós vamos trabalhar geometricamente. Então, na questão 11, nós queremos esboçar a figura que tem as seguintes coordenadas. Olha só, o retângulo que tem as coordenadas x é igual a 0, y é de 1 a 4 e z é de 0 a 4. Vamos colocar aqui os intervalos. Então, olha só, x só vai ser o valor 0. O y varia de 1 a 4. Então, coloquei o intervalo de 1 a 4 e o z varia de 0 a 4. Para facilitar a obtenção desse retângulo, nós vamos usar a seguinte técnica. Nós vamos construir os vértices do retângulo utilizando as extremidades dos intervalos. Observe que o x só tem o valor 0, então todos os pontos vão começar com 0. Se o x tivesse um intervalo não degenerado, que nós vamos falar que o intervalo é 0, 0, a gente chama ele de intervalo degenerado, tá? E aí teríamos mais pontos, se tivesse mais valores para x, mas não é o caso. Então, vejam só quais pontos nós vamos construir. Começando com esse 0, nós podemos fixar esse 1 e pegar o z igual a 0 e depois o z igual a 4. Agora, começando com o 0, podemos fixar esse número 4 e considerar o z igual a 0 e depois o z igual a 4. Então, nós só vamos ter esses 4 extremos, esses 4 vértices aqui para o nosso retângulo. Nós vamos marcar cada um deles, olha só, 0, 1, 0 para x e 1 para y. A altura z é 0, então o ponto está acima do eixo y. Ponto B, 0 para x e 1 para y, está aqui. Agora a altura é 4, então vamos levantar aqui uma altura 4, é o ponto B. Ponto C, 0 para x e 4 para y, está aqui. E a altura é 0, então o ponto continua sobre o eixo y. E por fim o ponto D, 0 para x e 4 para y, com a altura 4. Aqui está o ponto D, faltou escrever D aqui em cima. Então esse aqui é o retângulo do número 11. Agora vamos para o número 12. No número 12, nós queremos encontrar o retângulo que tem os lados, que tem as arestas x de 0 a 4, o y é de 1 a 3 e o z é de 0 a 2. Vamos construir os vértices do paralelepípedo. Agora é um paralelepípedo. Então, olha só, começando com o x igual a 0, nós vamos fixar o x igual a 0 e olhando para y, nós vamos fixar o y igual a 1. Então, olhando para o z, você tem a possibilidade de z igual a 0 e z igual a 2. Então, você vai ter os pontos, ó, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Tá certo? Agora, ainda fixando o 0, você pode ter o y igual a 3. Então, fixe o y igual a 3 e construa os pontos com z igual a 0 e com z igual a 2. Então, ó, 0, 3, 0, 0, 3, 2. Agora, nós fizemos todas as possibilidades começando com x igual a 0. Passe agora para x igual a 4. Então, com x igual a 4, fixando o y igual a 1, você pode ter o z igual a 0 e o z igual a 2. Então, estão aqui. Agora, fixando o x igual a 4 e o y igual a 3, você pode ter o z0 e o z2. Então, estão aqui. Coloquei a linha, B', C' e D'. Porque a única diferença é que eles estão com o x diferente dos valores do x anterior, dos pontos anteriores. Vamos marcar cada um deles. Olha só. Ponto A, 0 para x e 1 para y. Altura 0, então o ponto está em cima do eixo y. Ponto B, 0 para x e 1 para y e a altura 2. Está aqui. 0 para x e 3 para y com a altura 0. Ponto C está em cima do eixo y. Ponto D, 0 para x e 3 para y com a altura 2. Então, aqui está o ponto D. Próximos pontos, 4 para x e 1 para y. Ó, 4 para x, aqui eu marquei, ó, 1, 2, 3, 4. E 1 para y. Então, o pontinho está aqui com a altura 0. Então, o ponto está realmente no plano XY. O próximo ponto, que é o B', é 4 para x e 1 para y com a altura 2. Então, ó, a altura do B', 2. Aqui está o B'.
C', 4 para x e 3 para y, 4 para x, 3 para y com a altura 0. Então, C' está no plano xy. E para terminar, 4 para x e 3 para y com a altura 2. Aqui está o D'. Vou escrever D' aqui. E essa, agora ligue cada um dos vértices formando as arestas da figura. Então, aqui está a nossa figura no R3. Então, é isso aí, pessoal.